Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Mais uma palavra aqui de conforto para nossos corações, mais um alimento diário do Senhor para nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre milagres. Será que milagres existem? Tem algumas linhas teológicas, mas eu não estou aqui para falar de doutrina ou religião, certo? Então, algumas linhas doutrinárias falam que o profético acabou, que os dons e as profecias já acabaram. Mas eu quero me embasar na palavra de Deus, porque ela nos direciona e dá um norte, né, para nossas vidas. Então a palavra de Deus fala que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, pois ele não pode mudar. Ele é o mesmo. Se ele operou antigamente, ele opera hoje, porque ele não mudou. E a palavra do Senhor fala: se nós cremos no Senhor, obras maiores faríamos. Então, como é que nós podemos dizer que milagre não existe? Que milagre não existe, porque se a palavra do Senhor fala que ele é o mesmo. Então, tem algumas linhas, né, teológicas, né, que falam que o profético cessou, que os dons cessaram, que as profecias encerraram em Jesus, mas eu não estou aqui para falar sobre doutrina, falar sobre religião, mas falar sobre a palavra de Deus, exclusivamente da palavra do Senhor. Ela é que nos direciona. Amém? E eu queria deixar essa pergunta, né, para os nossos corações. Então, tem uma coisa, queria dizer para você, tem uma coisa que Deus não pode fazer. Aí você vai me perguntar: Pastor Alex, você não tem uma coisa que Deus não pode fazer? O que é que Deus não pode fazer? Essa é uma pergunta. Tem uma coisa que Deus não pode fazer. Qual é essa coisa que Deus não pode fazer? Que ele já operou muitos milagres, ele abriu o mar, fez tantos milagres, né, extraordinários que nós lemos na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, fala de tantos milagres, e a Bíblia fala que não iria conter nem livros, né, de todas as obras que Jesus fez. Então tudo que está contido na Bíblia ainda foi uma porcentagem, uma pequena porcentagem daquilo que Jesus fez sobre a terra, porque a Bíblia fala que não teria livros de livros que iriam conter tudo que Jesus fez sobre a terra. Então, todos esses milagres que o Senhor fez, tem uma coisa que Deus não pode fazer. Qual é a coisa que Deus não pode fazer, meus irmãos, meus queridos? Uma coisa que Deus não pode fazer é mentir. Isso não compactua com seu caráter. Ele não pode mentir. Tudo que ele falou vai se cumprir na sua vida e na minha vida. Tudo que ele falou vai se cumprir. Então essa palavra é sobre milagres. Existe sim milagres, eu falo para você, existe sim. Nós somos um milagre. E o maior milagre já operou na nossa vida, que é o milagre da salvação. É o milagre da salvação, meu irmão. Então nessa noite, eu quero te deixar essa palavra para que você possa crer que existe sim milagre. E eu queria contar uma história aqui, que eu gosto sempre de contar uma história da palavra de Deus para que a gente aprenda um pouco mais da história de Deus. Mas eu queria contar uma história da palavra do Senhor sobre uma professora. Ela ensinava na classe, né? Ela não acreditava em milagres. E ela começou a ensinar, dando o seu conteúdo, a sua didática. E chegou no momento, né, que ela foi falar sobre religião. E ela disse: olha, eu não acredito em milagres. Milagres não existem. Deus não abriu o mar. Na verdade, ela quis explicar de forma científica, né, que milagre não existe. A maré estava baixinha. Israel passou pelo meio. E dentro daquela classe havia um jovem, um adolescente,
ouvindo tudo aquilo que ela estava falando, mas só que ele era um cristão evangélico, acreditava na palavra. E ele sempre ouvia o seu pai, que era o servo do Senhor, falando sobre milagre. Que Deus tinha feito vários milagres, operando milagre. E até o pai citou esse milagre realmente. Deus fez em Moisés. Deus abriu o mar, Israel passou pelo meio. E esse jovem ficou matutando, chegou em casa e disse: pai, a professora, ela não acredita em milagres. Ela disse que milagre não existe de forma científica. Ela falou que a maré estava baixinha, Israel passou pelo meio. E o pai chegou e falou: meu filho, a sua professora não acredita em milagres, mas eu acredito em milagres. Está aqui na palavra. Ele foi lá, chegou, mostrou o seu filho a palavra que estava dizendo lá que Israel passou pelo meio. Deus fez um grande milagre, abriu o mar vermelho. Então no outro dia aquele menino foi lá para a classe esperando que a professora falasse e entrasse de novo no assunto de milagres. E ela entrou de novo no assunto. Ela disse: olha, milagres não existem. Já passou, não existe, eu não acredito. Isso não existe, milagres. Então quando ela falou isso, o menino se levanta e disse: professor, eu posso falar algo? Pode, meu jovem, você pode falar sim. Se Deus fez um grande milagre. E qual foi, meu filho, o grande milagre que Deus fez? Se a maré estava baixinha, Israel passou pelo meio, Deus fez um grande milagre, professora. Qual foi? Deus matou e sepultou os egípcios na maré baixinha. A Bíblia fala que Israel passou pelo meio do Mar Vermelho a pés enxutos. Como é que a maré estava baixinha se eles passaram a pés enxutos? Oh, meu irmão, glória a Deus, aleluia. O ser humano que não acredita em milagres sempre vão encontrar alguma desculpa, sempre vai ter uma contradição entre a palavra de Deus e as teorias científicas. Mas nós vemos, claro, na palavra de Deus que milagre sim existe. Israel passou pelo meio a pés enxutos. Se Deus não abriu o mar, se a maré estava baixinha, a Bíblia fala que o Senhor matou e sepultou os egípcios na maré baixa. Quando Israel passou, a Bíblia fala que quando os soldados do Egito foi tentar encontrar o povo de Israel que estava saindo do Egito, eles foram submergidos pelas colunas de água. Milagre aconteceu sim naquele momento e nós cremos em milagre. Então nós temos que observar o que os nossos filhos também estão ouvindo nos colégios, porque nós como os pais nós temos que educar nossos filhos no caminho do Senhor, e muitas vezes as faculdades, os colégios querem educar nossos filhos de forma errada, falando que milagres não existe, mas milagres existe sim, e nós cremos no milagre. Nós vamos defender a nossa posição como cristão, como os filhos do Senhor, que milagres existem. Que Deus abençoe sua vida, para que esse vídeo não fique extenso e grande, que o Senhor guarde sua família, sua casa, guarde seus filhos, que Deus te abençoe nesse vídeo. E quero te dizer nessa noite, meu irmão, milagre sim existe. Deus operou um grande milagre. Quantos milagres Deus opera hoje? Quantos milagres Deus tem operado na sua vida e na minha vida? Oh, meu irmão, são incontáveis. Se nós fôssemos testemunhar todos os dias e todos os milagres que o Senhor tem feito na nossa vida. Deus é maravilhoso todos os dias. Só simplesmente por nós acordarmos todas as manhãs, que Deus nos dá força,
Deus nos dá essa respiração, que é um dom gratuito que Ele nos dá, assim como a salvação. Então, o maior milagre que Ele operou na nossa vida foi a salvação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.